tradução e edificação. Vamos para uma meditação importante no dia de hoje. Que o Eterno possa falar ao seu coração no nome de Yeshua HaMashiach. A ministração de hoje é um pouco complicada. Eu acredito que é mais complicada do que a anterior. Nós falamos sobre como o mundo vai receber o anti-Mashiach, como as coisas, o que as escrituras falam sobre isso. E agora eu quero tratar sobre como nós devemos nos portar, como eu e você devemos nos comportar diante de tamanho mal que vai se levantar sobre toda a terra com grande poder e grande autoridade, como nós vamos ler daqui a pouquinho. E por que é complicado? Porque hoje existe muito radicalismo religioso, muito radicalismo político. É até difícil de eu colocar essas mensagens no YouTube, porque dependendo do que eu colocar, se eu citar nome governo, se eu citar sistema, se eu citar talvez até império, hoje em dia tudo está sendo muito perseguido, e eu não quero ser uma pessoa polarizante, eu não quero ser isso, eu quero ter equilíbrio na minha vida. Eu orei para que o Senhor pudesse falar e ministrar da maneira correta. E claro, quando se trata de futuro ainda, o Eterno tem uma direção muito clara para nós, coletivamente, ao mesmo tempo que Ele também tem uma direção para cada um de nós de maneira pessoalmente. Ele tem uma direção para cada família, para cada pessoa, sobre o que fazer e como fazer. Eu sempre me recordo da Segunda Guerra e de como as pessoas sobreviveram de diversas formas, sendo guardadas e supridas de diversas formas, por diversas pessoas diferentes, até por alemães, por poloneses. Alguns se escondiam em compartimentos secretos, bunkers de diversas formas foram feitos, até em lugares que eles colocavam o lixo. Criaram um compartimento secreto ali para a pessoa ficar escondida dentro daquelas latas de lixo que eram colocadas ali. Os lixos inclusive eram colocados em um lugar que ficava meio subterrâneo, e tinha um relato, a pessoa falou assim, eu sempre recomendo o mouse aqui, né? E o Vlad encontrou ali, acredito, não sei se era primo dele, falou: como você tá aí? Você tá nesse lugar, um lugar muito difícil, era um lugar muito pequeno. Estava ele, a esposa e a filha. E ele falou: Vlad, que pelo menos aqui eu estou seguro. E nesse lugar, como o lixo ele entra em decomposição, ele aquece. Então nós somos protegidos também do frio. Então, o que eu quero tratar hoje, o que o Eterno deseja tratar comigo é como nós, segundo as Escrituras, eu vou me ater muito aos textos bíblicos, e que o Eterno fale com você, fale ao seu coração, como nós devemos reagir ao governo que está por vir do Anticristo ou do Anti-Mashiach. Eu quero ler alguns textos com os irmãos e meditar junto com vocês a respeito do que as Escrituras nos dizem, e que o Eterno fale. Que o Eterno fale. Eu não tenho poder de nada, eu não posso fazer nada, eu não posso convencer ninguém. Só o Senhor pode falar ao seu coração, só Ele pode te ministrar a respeito da verdade, o que Ele deseja tratar contigo e comigo também. Eu quero primeiro ressaltar que é importante nós sabermos que o governo que está por vir, vai ser dada autoridade a Ele para perseguir, guerrear e vencer os santos. Isso está escrito, irmãos. Isso quer dizer que não adianta eu e você nos levantarmos e guerrearmos contra o que está por vir. Por conta do radicalismo político que entrou nas vidas, por conta das pessoas acreditarem de verdade que a melhor solução para elas é um rei, um humano, uma pessoa terrena, uma pessoa que as pessoas acreditam de verdade, que se levantarem alguém para representá-las, o mundo vai ser mudado, e elas estão enganadas, elas se enganam, porque o governo que está por vir vai ser dado autoridade para ele, para guerrear e para vencer. Não é só para guerrear, mas para vencer. Vamos ler Apocalipse capítulo 13, versículos 5 ao 7, o livro de Revelações. Itgalut. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, que dá 3 anos e meio, nós lemos isso na ministração anterior, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam nos céus. Meus irmãos,
E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Vou ler de novo isso. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e venceu-lhes. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então, se foi dada autoridade para este governo, o governo do dragão, como eu estava falando ainda na rádio, né, o governo do dragão, porque foi dada autoridade ao dragão, não é? E o dragão nós sabemos que é o adversário, o dragão, né, Satanás, o dragão deu autoridade à primeira besta, e a segunda besta endossava tudo que a primeira besta fazia, que era o falso profeta. E o que acontece? O Eterno nos chama, sempre não nos chamou aqui para guerrearmos contra algo que vai vencer os santos, vai vencer. O Eterno sempre nos chama para sairmos, fugirmos do mal. Por isso que Yeshua diz, eu quero ler com os irmãos Lucas capítulo 21, versículo 19 a 22. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém, rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem em Judá ou na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. Aqui tem dicas do que nós devemos fazer, preciosas. Leia esse texto na sua casa, grife o que o Eterno está falando com você. Eu rabisco a minha Bíblia, eu coloco o que o Eterno está falando, porque eu esqueço. A gente se esquece, irmãos. A gente se esquece, então a gente tem que escrever, grifar. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade, pois esses são dias de vingança, em cumprimento de tudo que está escrito. Então o Eterno sempre falou sobre nós termos uma fuga, sobre nós fugirmos e estarmos vigiando para sabermos o tempo certo, a época certa de sairmos dos lugares de risco e de perigo. Foi assim com Lot, em Sodoma e Gomorra, né, com Ló. Foi assim com Noé naquele barco, né, na arca. O Eterno, ele tem proteção para nós, mas nós precisamos estar atentos à voz dele sobre os acontecimentos que estão ocorrendo à nossa volta, para podermos sair dos lugares onde as coisas irão acontecer. Quais eram os judeus que sobreviviam ali durante a Segunda Guerra? Aqueles que conseguiam fugir, aqueles que se movimentavam, saíam. Lembra até a Guerra Mundial Z, aquele filme? E eles estavam com uma família de origem hispânica, não sei como eu posso colocar, eles falavam espanhol. Talvez descendentes mexicanos. E o ator ali, o Brad Pitt, falou para eles, né? Movimento é vida. Movimento é vida. Eu trabalhei em guerras, eu já estive em lugares de perigo e eu percebi que aqueles que se movimentavam, aqueles que se moviam, sobreviviam. Então, mais uma vez citando Maus, eu me lembro que porque aquele homem se movia, ele estava o tempo todo procurando soluções. Agora, é claro, ele procurava soluções dele. Muitas desses movimentos também fizeram com que ele fosse levado a Auschwitz. Mas porque ele se movia, porque ele estava sempre procurando uma forma de sobreviver, ele conseguiu viver, ele conseguiu passar pela Segunda Guerra e o relato dele chegou até nós. Porque ele se movia, ele estava sempre procurando um meio para fugir do mal que estava para acontecer. E eu me lembro que eles estavam na mesa, enquanto a guerra estava no começo, eles estavam jogando baralho e ele falava, e aí, o que a gente vai fazer? Tem alimento? Nós vamos ficar por aqui? E os primos dele falavam assim, Vlad, quem joga as cartas? Quem vai sair dessa vez? Ele até relatou, mas eles estavam mais interessados em jogar baralho do que saber como sobreviver, porque eles diziam, a guerra vai acabar rapidinho, você vai ver amanhã mesmo isso aqui vai acabar. E as profecias nos dizem que vai ser um tempo muito difícil, e Yeshua disse, fuja, aquele que estiver na Judéia, fuja para os montes, estiverem na cidade, saiam da cidade, o que estiver no campo, não entrem, não voltem, algumas traduções, não voltem para a cidade, são dias de vingança, em cumprimento a tudo que está escrito. Nós temos um texto de Irmiarro que falou muito comigo, e Irmiarro profetizou para o seu tempo, ele viu as profecias que o Eterno disse por meio dele, boa parte das profecias ele viu, ele não viu o povo dele sendo restaurado, voltando da Babilônia, porque 70 anos durou o cativeiro do povo de Israel na Babilônia. Ele profetizou em determinado momento o seguinte, Irmiarro capítulo 51, versículo 44 a 46, e castigarei Bel em Babilônia, é o nome do Deus deles, e tirarei da sua boca o que tragou, nunca mais concorrerão a ele as nações
Também o muro da Babilônia caiu. Sai do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. Porque o que poderia acontecer aqui, irmãos? O que poderia acontecer? O povo ficou durante 70 anos na Babilônia e o povo se estabeleceu lá e talvez conseguindo cargos. O Eterno falou o seguinte: olha, quando vocês estiverem lá, 70 anos será o tempo que vocês estarão lá, então casem-se, se deem casamento, plantem um jardim. Eu gosto muito dessa parte, plantem um jardim, porque vocês não vão voltar nem tão cedo. Talvez dos que foram eram mais idosos, não vão voltar a ver Jerusalém. Então prosperem na cidade e orem pela prosperidade dela, porque da prosperidade desta cidade depende o seu bem-estar. Só que o que acontece? Depois que acabou o período do exílio, nós nos acomodamos, é aquela coisa que eu já falei aqui com os irmãos, porque nós nos adaptamos a tudo que está acontecendo, nós vamos deixando acontecer, e de repente já acabou o tempo, é tempo de se movimentar, é tempo de buscar direção. Senhor, eu estou cumprindo aquilo que o Senhor determinou, até quando eu tenho de fazer isso? O Senhor tem mudança para a minha vida, o Senhor quer fazer algo novo em minha casa, em minha família, porque nós vamos nos acomodando. Nós vamos ficando, e de repente acabou o tempo. E Irmiarro colocou: sai do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. Ou seja, estava decretado um tempo de juízo sobre a terra da Babilônia também, e o povo teria que sair de lá. O Eterno sempre falou sobre nós sairmos, goste você ou não goste. Eu particularmente não gosto de mudança, eu não gosto de ficar mudando de casa, eu não gosto de sair do lugar que eu moro, do lugar que eu estou habituado a ficar. Eu não sou um nômade por natureza. Algumas pessoas gostam de mudança. Continuando a leitura. E para que porventura não se enterneça o vosso coração, prestem atenção, e não temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá num ano um rumor, e depois, no outro ano, outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Isso falou tanto comigo, irmãos, sobre estes rumores. Porque Yeshua falou: e ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Então, ao mesmo tempo que o Eterno nos manda sair, nós também não podemos ser conduzidos apenas porque nós ouvimos rumores. Nós temos de olhar e vigiar, olhar e apresentar para o Eterno: Senhor, está acontecendo isso, nós devemos fazer algo. Nos guarda do mal, nos guarda de perseguições, nos guarda de violência, nos guarda de decisões políticas. Orar pela prosperidade do lugar que você mora. Senhor, no nome de Yeshua, existe tal governante, usa a vida dele, guarda as nossas vidas de decisões que possam colocar em risco as nossas famílias, os nossos idosos, as nossas crianças. Mas se tivermos que sair, o Senhor nos prepare um lugar, nos prepare as pessoas certas e nos prepare o tempo correto. Uma coisa que nós não poderemos fazer diante do que está para ocorrer sobre toda a terra é agirmos com desespero, é agirmos na base do medo. Nós não podemos fazer isso, porque do contrário nós não agiremos com a direção do Senhor. Sobriedade. Nós precisamos nos manter sóbrios diante do que está para acontecer. Sobriedade é algo extremamente importante. É algo extremamente importante diante de tudo que está para acontecer. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Matitiahu capítulo 24, versículo 11, versículo 12. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E Yeshua deixou claro que muitos seriam enganados. Muitos acreditariam de verdade no que está por vir. Versículo 23, ainda no mesmo capítulo, capítulo 24. Versículo 23, versículo 24. E se então alguém lhes disser: vejam, aqui está o Mashiach, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos, falsos Mashiach, e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para que, se possível, enganar até os eleitos. Ou seja, as pessoas serão tentadas, os eleitos serão tentados a acreditar em um falso Mashiach, em uma pessoa que vai trazer soluções, não sei, talvez solução para a saúde, talvez para a sustentabilidade, talvez solução para a área tecnológica, porque nós estamos vendo cada vez mais as pessoas perdendo seus empregos para a tecnologia. Isso não é só na parte que eu já trabalhei,
parte de produção, linha de produção, mecânica de usinagem, onde eu lembro que eu fiz o curso de tornearia e fresagem e nós fazíamos muitas das coisas na mão. Mas hoje, na minha época, já tinha o curso de CNC, de fresagem CNC, torno CNC. E ali eu falei, puxa vida, antigamente tudo, imagina o processo que era para fazer aquelas peças e agora eles só tiram e colocam, e agora nem isso mais, já vai direto para a linha de produção. Talvez uma solução para isso, para o que está acontecendo, para o desemprego, talvez uma solução para a fome, vai ser tentador até mesmo para os eleitos, como está escrito, vai ser tentador até mesmo para os eleitos acreditar no que está por vir. Vai ser tentador. Nós não podemos nos excluir de que nós podemos olhar para ele e falar, puxa, quem sabe isso não é uma solução. Meus irmãos, meus queridos. E até Yeshua voltar, por isso nós teremos de nos manter sóbrios e cheios da Ruach. Do contrário, nós vamos acreditar e seremos enganados. Nós vamos acreditar e seremos enganados. Shaul HaShaliach escreveu o seguinte em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 8. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Yeshua HaMashiach e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Ou seja, já existia no tempo dele a preocupação de Shaul, olha, não se alarmem facilmente, não deixem que ninguém os engane. Não deixem que as pessoas os enganem. Antes daquele dia, voltando à leitura, virá a apostasia, então será revelado o filho do pecado, o filho da perdição. Você pode ler tudo isso, nós lemos isso inclusive na ministração anterior. Nós lemos um pouco sobre isso na ministração anterior. Então, Shaul HaShaliach, ele coloca para nós sobre não nos abalarmos nem nos alarmarmos facilmente por causa do que está para acontecer, porque todos nós poderemos falar, já não vale mais a pena nem viver, olha, não vale mais a pena perseverar, não vale mais a pena sonhar, e Shaul HaShaliach não fala muito, ele fala, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Eu quero ler com os irmãos 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Irmãos, em nome do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, não conforme a tradição que receberam de nós. Versículo 7. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente como quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém, pelo contrário, trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite, para não sermos pesado a nenhum de vocês, não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Yeshua HaMashiach que trabalhem tranquilamente. Tudo bem, você quer viver do jeito que você está vivendo? Tudo bem. Trabalhe e coma do seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não considerem como inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. Porque o que acontece? O que pode acontecer conosco? Nós começamos a ver sinais. Começamos a ver as coisas acontecendo. E se nós perdermos o nosso equilíbrio, se nós formos tomados pelo desespero, se nós formos dirigidos pelo medo, nós vamos abandonar tudo fora do tempo. Nós vamos fugir, nós vamos sair fora do tempo. Por isso que é uma mensagem difícil, porque você precisa ter 100% de certeza de que o Eterno está te dirigindo. Diante do governo que está por vir, mundial, nós vamos ter de ter muita intimidade com o Senhor. A importância do seu tempo de oração, do seu tempo de louvor, do seu tempo de elevação por meio de cânticos espirituais, por meio de música, por meio de louvores que você escuta e que você entoa na tua casa, por meio
do seu tempo de leitura das Escrituras vai ser vital para você não sair no tempo errado, para você não se atrasar e para você não se adiantar, para que você não abandone tudo. Nós temos tantos relatos disso que acontece. Para que você não deixe tudo num tempo que não é para você deixar, mas que você tenha certeza de que o Senhor está fazendo aquilo que de que o Senhor está agindo na sua vida, que Ele está fazendo a obra dele, que você não está agindo na sua própria força, que você não está agindo no seu desespero, no seu medo. Porque no tempo de Shaul já estavam fazendo isso, as pessoas estavam vivendo ociosamente porque falaram, chegou o tempo do Senhor. Como eu sei disso? Porque na primeira carta a Tessalonicenses ele fala sobre isso. Aliás, na mesma carta de Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 a 8, ele fala, olha, não se deixem abalar, nem se alarmar tão facilmente, não deixe que ninguém os engane, de modo algum, as coisas que estão acontecendo vão vir no seu devido tempo. Na primeira carta, agora sim, na primeira carta, ele fala assim, andem decentemente aos olhos dos que estão fora, não dependam de ninguém, os mortos do Mashiach ressuscitarão primeiro, olha, nós cremos que Yeshua morreu e ressurgiu, cremos também que ele trará juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Esforcem-se, 1 Tessalonicenses 4, versículo 11, esforcem-se para ter uma vida tranquila e cuidar dos seus próprios negócios a fim de trabalhar com as próprias mãos. Porque ele falou muito sobre a volta de Yeshua aos de Tessalônica. Isso pode trazer uma falsa revelação de que, olha, então já não vale mais a pena nada. E o Senhor tem para nós trabalharmos, o Senhor tem para nós sonharmos, o Senhor tem projetos para as nossas vidas, com as nossas vidas. Nós temos de perseverar até o fim, de caminhando passo a passo, degrau por degrau, naquilo que o Senhor tem para nós vivermos nesta terra. Acredite, tem muito a se fazer. Caio, mas se as coisas acontecerem amanhã, então amanhã o Senhor vai nos dar direção. Se nós não vivermos numa vida de confiança no Senhor, nós estamos perdidos. Volta para o básico, emuná, fé. Se assim você entende melhor, se eu entendo melhor, a gente tem que voltar para o básico, confiança. Confiar no Senhor. Fazer o que Ele tem para nós fazermos. Agir do modo que Ele tem para nós agirmos. Vigiar e orar. Vigiem e orem incessantemente. Olhe para as coisas que estão acontecendo, vigie, olhe para a tua casa, veja os problemas que estão dentro até da tua casa. A gente fica procurando pelos acontecimentos que estão fora. Muitas vezes o problema, o apocalipse está dentro da nossa casa. A destruição está lá dentro e nós não estamos vendo. De que adianta eu sobreviver ao mal que está fora, mas se dentro da minha casa as pessoas estão perdendo a salvação? Do que adianta eu querer salvar a vida de outras pessoas que estão fora, se dentro do meu lar as pessoas estão indo para o inferno? Então você pode ler esses textos que vão acontecer, está profetizado, de que vai ser permitido fazer guerra aos santos, vencê-los. Eu primeiro preciso vencer a mim mesmo, minha própria carne, minha própria velha natureza, meu velho homem. E aí depois me colocar diante do Senhor e falar, Senhor, está tendo um movimento estranho na terra. O que o Senhor quer que eu faça? Nós não poderemos, diante do governo mundial que está por vir, andarmos abalados. Caio, mas eu sou uma pessoa que me desestabilizo com mais facilidade. E o outro vai dizer, eu nunca me desestabilizo. Então, Baruch Hashem, o Senhor colocou um na vida do outro para que haja equilíbrio, porque aquele que nunca se desestabiliza e diz vai dar tudo certo. Muitas pessoas pensavam assim. Quantos filmes nós vemos da Segunda Guerra? Eu assisti um filme esses dias que tratou justamente sobre isso. O pai ali, o líder da família, ele cantava Adon Olam e ele falava, as coisas vão dar certo, o Senhor vai nos proteger. Ele vai nos proteger. Eu tenho os documentos, eu vou ficar no meu lar. E os nazistas não vão entrar aqui e não vão fazer mal a mim e a minha família. E depois disso ele saiu cantando a Dona Lama. Passaram alguns dias, eles entraram lá e mataram a mulher dele e o bebê que estava dentro dela. E aí o outro lado, aquele que se desespera, aquele que se desestabiliza com mais facilidade, pode fugir na sua própria força. E nós não poderemos nos guardar sozinhos. No tempo que há de vir, não sozinhos. No tempo que há de vir, nós precisaremos direção do Senhor. E vai haver um equilíbrio, eu acredito. Por isso nós precisamos buscar. Eu quero deixar minha última instrução e meditação que vem do Senhor. Nós precisaremos buscar por unidade. Porque sem unidade,
sem a nossa união do Mashiach. Se o corpo do Mashiach, corpo de Cristo, se o corpo do Mashiach não estiver unidos, não estiver caminhando como um, nós não poderemos subsistir, porque de dentro para fora seremos destruídos. De dentro para fora. Nós teremos de ser fortes. Eu não posso me enganar dizendo que não, diante do governo as coisas vão acontecer, mas a gente vai estar aqui e nós vamos vencer. Se está escrito que será feita guerra aos santos e eles serão vencidos. Eles serão vencidos. Nós não podemos nos levantar como o exército que vai ser vencido. Vai haver o tempo de fugir. Infelizmente essas coisas vão acontecer. Yeshua falou, é necessário que isto ocorra. É necessário. Não era o que o Eterno queria. Não era o que o Eterno queria. Então, a palavra do Senhor para nós é que nós vamos precisar estar protegidos nele. Firmes sobre a rocha que é Yeshua. E não deixarmos sermos levados pelo desespero, pelo medo. Mantermos a sobriedade no Senhor e buscarmos a presença dele. No nome de Yeshua Mashiach. Que você seja forte, seja fortalecido, guiado, direcionado pelo Senhor em todo o tempo. No nome de Yeshua Mashiach. No nome de Yeshua.